Oliveira, eu sou fisioterapeuta, mestre em saúde da família, doutoranda em ciências da educação. Eu venho trazer para vocês um tema que trata sobre o incentivo aos programas de residência multiprofissional de saúde e a formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde, nexos entre Delores e Pirrenot. A partir da criação do Sistema Único de Saúde, a partir da nova Constituição, a formação de recursos humanos capazes de atuar no Sistema Único de Saúde ainda vem sendo muito discutida, principalmente a respeito do perfil desse profissional que se quer formar e que seja um profissional capaz de atuar no Sistema Único de Saúde dentro de todo aquele referencial teórico proposto pelos princípios do Sistema Único e também pela legislação da educação, as diretrizes e bases da educação de 1996. Por isso, então, esse estudo, ele objetivou refletir sobre o perfil do profissional que se pretende formar para atuar no Sistema Único de Saúde e que esteja em consonância com os princípios do sistema, respaldar teoricamente esse debate baseado, então, em dois autores bem relevantes na educação, que é Jacques Delors e Philippe Pirrenot, e também sobre as competências desses profissionais que se pretende formar e a competência desse preceptor para ser um educador dentro desse cenário da saúde. Discutir o incentivo a esses programas de residência multiprofissional no Brasil, sendo a melhor opção de formação lato sensu. A metodologia do nosso estudo foi de revisão de literatura. Nós buscamos a legislação específica para o tema, artigos científicos e as próprias obras de Jacques Delors e Philippe Pirrenot. Como legislação, eu gostaria muito de destacar essas agora. Primeiramente, a Lei 9394, de dezembro de 96, que são as diretrizes e bases da educação, que vigoram até hoje, a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que é uma legislação específica do Sistema Único de Saúde, que, além de dispor sobre a organização dos serviços, ela também fala dessa articulação interfederativa na formação de recursos humanos. A Lei 11.129, que data de 30 de junho de 2005, que instituiu no Brasil os programas de residência e também criou as comissões de residência multiprofissional em saúde, e a Portaria 1016, de 11 de agosto de 2010, que não é tão antigo assim, é algo bem recente no Brasil, que instituiu a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde no Brasil. Bom, para isso, então, nós vamos fazer uma contextualização sobre a definição dos programas de residência multiprofissional. Bom, então, de acordo com a resolução da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional de Saúde, número 2, de 13 de abril de 2012, caracteriza-se como programas de residência multiprofissional em saúde aquele programa que for constituído de minimamente 3 profissões diferentes da área da saúde. Isso se diferencia dos programas bastante divulgados e já existentes, que são os programas de residência em área profissional de saúde, muito comum com os cursos de medicina, com os profissionais de medicina, que são programas que se constituem por apenas uma única profissão de saúde. Bom, nos programas multiprofissional, que é o que a gente está tratando aqui hoje, são elegíveis, né, nas áreas de formação as profissões biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Todas essas são elegíveis para a formação de programas multiprofissionais de saúde, de residência multiprofissional de saúde. Bom, quando a gente fala de residência, por definição, é uma modalidade de ensino em nível já de pós-graduação, lato sensu, se caracteriza como um treinamento em serviço, e esse treinamento é dado sob a supervisão de profissionais habilitados.
Em relação aos demais cursos de pós-graduação lato sensu, os programas de residência oferecem treinamento com 80% da sua carga horária curricular sendo prática e 20% da sua carga horária sendo teórica. Assim são constituídos os currículos dessas residências. Bom, e iniciando, né, um destaque do Jacques Delors como um respaldo teórico na formação do perfil dos profissionais que se pretende formar para atuar no Sistema Único de Saúde, eu gostaria muito de destacar e refletir sobre os 4 pilares expostos na obra de Delors, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Bom, Garcia, eu destaquei essa citação aqui para vocês porque ilustra exatamente aquilo que a gente pretende discutir. Garcia diz que pode-se dizer que a educação e serviços ressalta o potencial educativo desse profissional no cotidiano e orienta a aprendizagem dentro de um processo contínuo, né, de forma participativa, possibilitando essa articulação entre o fazer, o educar, o saber por que não fazer, né, e o saber, ou não mesmo o saber. Então, esse processo, sendo um processo pedagógico, ele integra tanto o individual quanto o coletivo, aquilo que se propõe dentro de uma instituição de saúde para o social, também faz uma relação entre o cognitivo e o afetivo, e orienta-se, então, um bom compromisso com participação e transformação dessas práticas pedagógicas. Bom, agora, em relação ao papel do professor, que no caso dos cursos de residência, ele é denominado em preceptor. O preceptor é um profissional habilitado que atua dentro de uma unidade de saúde e que, porventura, então, essa unidade abre espaço para o aprendizado de novos profissionais. Então, esse indivíduo que tinha apenas a competência de ser um profissional da sua própria área, ele passa a ser um educador, né? Então, a gente está falando da transformação de um profissional em um profissional competente em atuar na sua área e agora com uma nova tarefa, que é a tarefa de ensinar. Bom, e eu quero destacar, à luz de Pirrenot, as competências desse docente frente à ação de educador, agora se tornando um educador, e de profissional atuante, e do aprendizado desse profissional egresso que procura uma pós-graduação e ele pretende então alcançar um perfil de um profissional que venha atuar no Sistema Único de Saúde. Bom, quando o Pirrenot ele trata do tema competência, tanto para o docente quanto para o educando, ele destaca que as competências, elas na verdade, elas só se materializam através da prática, né? Então, se a gente fizesse paralelo entre os cursos de graduação e os cursos de pós-graduação, na graduação, o estudante, ele consegue transformar, materializar toda aquela teoria que ele obteve quando ele vai para a comunidade e quando ele pratica no próprio paciente e usando aquele referencial teórico. É muito comum isso acontecer, por exemplo, nos projetos de extensão. Agora, quando estamos falando de um curso de pós-graduação, se um profissional que pretende se especializar numa determinada hora e ele procura um curso de pós-graduação no formato lato sensu que não prevê uma carga horária prática como nos programas de residência, essa competência ela praticamente não se materializa. Isso então, a importância e o destaque dos cursos de residência serem parecendo ser uma boa opção para a formação dessas competências. E outro ponto também que Pirrenot defende são o aprendizado através de situações-problema, né? Que no ensino onde não existe um aprofundamento prático, a gente pode simular situações-problemas com casos clínicos, exercícios, né? Mas que isso, diferente da situação-problema vivenciada na prática, isso pode ser apenas uma mera repetição, né? E não, na verdade, ali, naquele contexto, o aluno conseguir ter uma tomada de decisão. Por isso
destaco esse trecho citado, né, de Silva e passagem por Macedo, que diz assim: situações problemas são desafios que surgem durante a caminhada. Os problemas estão acima dos exercícios. Os exercícios podem ser apenas repetições e as situações problema não. Elas envolvem o planejamento, envolvem a tomada de decisão, uma análise de contexto, além do desenvolvimento de habilidades e competências, que é isso que a gente pretende na formação desse profissional. Bom, Pirrenot, ele diz que é preciso transparência por parte dos educadores, pois todos necessitam colaborar de forma concreta com o letivo e cooperar com a resolução de um problema complexo. Esse trecho eu estou destacando no papel do preceptor perante ao residente e perante ao paciente e perante a outros colegas de outras áreas, na tentativa de resolver uma situação problema. O educador, então, ele é parte integrante disso, ele se responsabiliza junto com aqueles residentes, com aqueles outros membros, na solução do problema daquele paciente. Continuando, esse problema poderá demorar um pouco para ser resolvido, portanto, o nível de persistência e empenho dos docentes será bastante alto, há um envolvimento de todos. Nesse sentido também, os educandos, eles precisam se comprometer, eles se comprometem com aquele preceptor, eles se comprometem com o paciente, né? Eles se comprometem com os profissionais de outros saberes, de outras áreas. E eles começam a perceber que o grupo, né, através do grupo, todo o envolvimento deles, essa situação, problema, ela será resolvida de forma mais participativa e colaborativa. Bom, a gente destacou alguns resultados, né, mediante a opinião, a participação de autores, né, que já estão na educação, que já participam ou como preceptores ou como coordenadores desses programas de residência multiprofissional. E então a gente vem destacar aqui alguns resultados que achamos relevantes. Bom, o primeiro resultado é que, no caso dos cursos, dos programas de residência, né, eles apontam que o perfil do profissional de um saber integral, que atue de forma humanista, ético, né, dentro da ética e da bioética, ele pode sim ser conquistado com êxito nos programas de residência multiprofissional. Porque nesses espaços, diferentes saberes eles estão sendo compartilhados, né? Eles estão sendo reconhecidos, valorizados e entre profissionais de diferentes áreas. Então, era aquilo que a gente estava falando, são diferentes profissionais, diferentes áreas, respeitando, conhecendo a ciência de cada um e percebendo que cada um pode somar para resolver as situações, problemas que na verdade são as necessidades e as demandas dos usuários do Sistema Único de Saúde. Outro ponto para se destacar é que esses cenários, eles favorecem a vivência ali, né, em time, do próprio sistema de saúde. O profissional, ele está dentro de uma unidade de saúde, convivendo com o paciente, com os residentes, né, com outras áreas, e isso forma um cenário bastante interessante para o aprendizado e para a aquisição das competências descritas por Pirrenot. E isso corrobora com Delores quando ele fala sobre o aprender a ser e o aprender a conviver. Bom, outro ponto positivo para esse tipo de programa de residência multiprofissional é justamente a estrutura curricular. Tendo uma estrutura curricular onde 80% da carga horária será feita em cenário de prática, né, em detrimento a 20% de uma carga horária teórica, concorda, né, com o Pirrenot quando ele afirma que as competências se concretizam através da prática, né, e que também se relaciona com um dos pilares do Delores, que é o aprender a fazer. A fazer só tem uma forma, que é ali com a prática, o aprendizado na prática. Bom, em relação a aprendizagens significativas, nós destacamos que os programas de residência, eles podem favorecer aprendizagens significativas e destacamos 3 aqui.
A primeira aprendizagem significativa que a gente quer destacar é que a aprendizagem por descoberta, porque além do aprendizado entre preceptor, residente e outro residente de outra área, né, esses programas eles também envolvem a pesquisa. Então, a pesquisa se torna uma aprendizagem significativa, porque respalda e investiga teoricamente tudo aquilo que se está vivendo ali. A segunda aprendizagem significativa é a receptiva, né? Que justamente acontece entre a troca de preceptor-residente, residente-paciente, residente-residente, residente entre a mesma área e outras áreas, né? E esse conhecimento, então, ele, através do objeto a ser trabalhado, ele passa a ser apropriado e construído coletivamente. Bom, outro item, né, que também é uma aprendizagem significativa, é a aprendizagem por situação-problema, que é justamente onde a prática sempre recorre à teoria, né, frente a uma necessidade de tomada de decisão. Então, esses 3 pontos achamos bastante importantes para serem destacados como um resultado positivo desses programas. Bom, o nosso estudo, então, ele concluiu que os programas de residência multiprofissional, eles parecem ser a melhor opção para a formação de profissionais da saúde, principalmente na formação do perfil profissional que se pretende ter para atuar no Sistema Único de Saúde, né? Os programas, então, de residência são programas de pós-graduação no formato lato sensu, né? A gente acredita, então, que eles podem ser mais incentivados no Brasil, tanto por políticas públicas, né, e para que eles se desenvolvam tanto nos serviços públicos como privados. É muito comum hoje no Brasil a gente ter os programas de residência multiprofissional muito desenvolvidos em instituições públicas de saúde, né? Mas eu gostaria de destacar que já existem, né, propostas e programas de residência multiprofissional em serviços de saúde privados. Serviços de saúde esses que já têm a sua qualidade de atendimento reconhecida, de terem profissionais capacitados atuando, né, nesses serviços e que abrem as portas, né, para a educação, oferecendo os seus espaços como espaços de formação de novos profissionais. O interessante também da abertura, né, desses programas nos serviços privados é justamente que esses profissionais que são egressos dali, eles podem ser justamente futuros profissionais, né, que compõem o staff ali dessas instituições e são formados por eles, né? Então conhecem as normas institucionais, aprendem um saber, né, ali dentro. E outro ponto também que é importante destacar é que os cursos de pós-graduação lato sensu, eles têm muito pouca gerência do Ministério da Educação, né? Hoje a gente tem uma definição, por exemplo, de fomento muito grande para a pós-graduação stricto sensu, né? Mas para lato sensu não tanto. E as bolsas de residência, na verdade, elas são liberadas para as instituições públicas, né, que oferecem a residência pública. E os serviços privados, eles não participam desses editais de bolsa de residência. É algo que a gente acredita que pode ser discutido. Enfim, também, outro ponto que a gente quer dizer é que os programas eles permitem, né, a vivência na área de atuação integrada à realidade, né, dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Ele constrói, então, nesse profissional um perfil crítico, né, um perfil participativo, competente, capaz de tomar suas decisões devido à sua aprendizagem em situações problemáticas. Bom, as implicações educacionais desses programas é que, na verdade, se incentivarmos, né, a formação deles, nós teremos profissionais formados com perfil mais adequado a atuar no Sistema Único de Saúde, né, e provavelmente teremos reflexos ainda mais na qualidade do atendimento dos usuários,
porque estamos trabalhando frente a dois profissionais. O profissional que passa, então, a ser um educador e aquele profissional que necessita de uma especialização e que recebe uma formação baseada em competências. E isso só tem como refletir na produção de modelos de boas práticas educativas de saúde. Bom, aqui eu deixo para vocês algumas das referências que nós utilizamos no trabalho. Eu gostaria muito de parabenizar os organizadores desse congresso e de agradecer a possibilidade de estar aqui participando de um congresso virtual, e isso é um exemplo do uso das tecnologias de informação e comunicação ao bem da sociedade. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.